Muitos trabalhos desenvolvidos no computador são feitos por horas e horas seguidas, ou até mesmo alguns dias. Já pensou se simplesmente tudo desaparece e você fica sem seus dados? Imagine o trabalho e a complicação de ter que recuperar todas as informações e todo o trabalho feito. Então hoje nós vamos aprender a fazer algo muito importante, que são os backups. E para isso nós vamos utilizar um programa bastante conhecido, que é o Macrium Reflect. O Macrium Reflect é um dos programas mais importantes e mais conhecidos da categoria. Para isso a gente vai baixar do site diretamente e a gente vai pegar a versão free, que é a versão que pode ser usada inclusive comercialmente. Para isso a gente vai entrar no site diretamente e baixar da Paragon, que é a empresa que desenvolve o software. Bastando apertar o botão de download Free Edition, né? E assim, com isso basta a gente acrescentar que a gente vai utilizar a licença, né? Vai requisitar uma licença free, pode ser tanto para uso pessoal quanto para comercial, e a gente adiciona o nosso e-mail. Depois que a gente adicionar o e-mail, a gente simplesmente clica na opção continuar e uma licença será enviada diretamente para a caixa de entrada, onde a gente poderá acessar e copiar os dados. No e-mail, então, nós teremos tanto o link para fazer o download do programa, como também teremos o código de ativação. O link do e-mail nos permite diretamente baixar o aplicativo que vai fazer o download da instalação. E depois disso é só seguir o passo a passo até fazer a instalação completa. Muito rapidamente a gente já vai ter o aplicativo instalado em nossa máquina. A interface do Reflect é bastante intuitiva, é fácil de a gente ver e perceber quais são os comandos. Aqui vão aparecer os discos disponíveis, ou seja, do lado direito a gente aparece os discos. Se a gente quiser criar uma imagem, né, por acaso do nosso Windows que a gente está instalado, basta a gente clicar nesse botão aqui, criar uma imagem da partição para fazer um backup ou restaurar. Nesse caso a gente vai selecionar aqui ou uma pasta ou um CD, DVD, algum local que você possa queimar, né? Ou você possa criar o seu disco. No nosso caso a gente não tem um CD, DVD, então ele não habilita essa opção, certo? E a gente vai cancelar aqui só para retornar as opções básicas da interface. Basicamente o que a gente tem é o disco aqui com as partições necessárias, né? Que foi criado nesse disco. Então você tem uma partição reservada pelo sistema, tem uma primária, né, onde estão os arquivos, e outra primária aqui, onde você tem os arquivos. Se a gente for abrir aqui o disco, né, a gente for abrir aqui o Explorer, a gente vai encontrar exatamente a unidade C, né, onde a gente tem um espaço de 33,2 GB. A gente está usando um VirtualBox, como eu expliquei. E nesse caso trata-se desse disco, né, que a gente está trabalhando. Então no nosso caso a gente tem aqui esse disco de 33.77 aqui identificado, 33.2 aproximadamente, 33.7, e é exatamente esse disco que está sendo selecionado. Aqui tem as ações que você pode fazer uma imagem dessa partição, né, basicamente é o que a gente tinha clicado na outra opção, e você pode escolher aqui uma pasta, né, um local para ser salvo o arquivo, certo? A gente pode colocar em algum lugar aqui, salvar, e a gente pode também, aqui tem fazer uma análise do sistema, ou então essa opção aqui, Enable Image Guardian, é uma proteção que ele cria, mas só é feito para a versão paga, né, a versão Pro. Então quando você clica, ele pergunta se você quer começar a versão Trial ou Not Now, que não agora, né? Então no nosso caso não agora.
Então basicamente é isso, a interface é bastante simples, bastante facilitada. Aqui do lado você tem definições de backup, né? Você pode criar as definições aqui de backup que você tem. Você carrega uma definição aqui pré-estabelecida de backup, né? Ou alguma coisa que você já, alguma configuração que você já definiu, certo? Você tem aqui o VB Scripts, né? Ou seja, programações que você pode colocar em VB Script, PowerShell, também script, ou DOS, né? Arquivos de lote. Aqui você configura exatamente o seu backup com relação à programação. Periodicamente você vai fazer backups de tanto em tanto tempo, então você vai fazer a programação aqui. Bem, e agora com o segundo disco acrescentado, a gente encontra exatamente um local para poder fazer uma cópia. Então a gente vai tentar fazer dos dois procedimentos. Você percebe que esse disco tem 50 GB e esse daqui tem 33.7. A gente vai tentar primeiro clonar. Então a gente vai selecionar o disco, né, no caso o disco 2, e vai fazer um clone em relação ao anterior. Então a gente pode inclusive proceder aqui com um agendamento, né, ou simplesmente partir adiante, se a gente não quiser agendar, fazer agendamentos periodicamente. Então a gente vai finalizar, vai rodar o backup agora e salvar o backup e agendamentos, né, no arquivo de XML. No caso ele tem a opção aqui de dizer onde é que vai salvar. No caso eu vou desmarcar, só vai rodar e não vai salvar as configurações. Ele vai fazer o clone, isso pode demorar algum tempo. O processo de clonagem durou 11 minutos e 38. Ele dá um resultado, clicando em OK, a gente pode encerrar e a gente vai perceber que a gente encontra as mesmas informações de um no outro e um espaço adicional que foi exatamente a separação, o espaço que ele encontrou adicionalmente. Se a gente olhar aqui, voltar aqui no computador, a gente vai ter o que? Vai ter a unidade C e a unidade E, onde você tem exatamente as mesmas informações. Se a gente clicar aqui, a gente tem os diretórios, né, correspondente ao seu, e vai ter a mesma informação aqui. Deixa eu abrir aqui lado a lado e fica mais fácil da gente olhar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, um segundo, colocar aqui lado a lado. Esse daqui é o E, esse daqui é o C. Então vamos colocar o C aqui só para olhar. Então, você pode ver que mesmas informações, mesma estrutura de um e de outro. A gente vai definir agora exatamente uma clonagem que a gente vai fazer. Então a gente seleciona, no processo de clonagem a gente vai selecionar o disco, né? Então aqui nesse caso eu estou clonando esse disco, aqui nesse caso eu estou clonando este disco aqui. Ou eu posso fazer uma imagem do disco. Então eu vou clicar nesse primeiro item, vou clicar em imagem do disco, e aqui em vez de ele criar um clone, ou seja, ele vai espelhar, ele vai criar uma imagem, um arquivo, né, contendo as informações necessárias. Então a gente vai escolher a unidade diferente da unidade que a gente está clonando. Então a gente vai fazer no E, por exemplo, e aí a gente vai salvar aqui agora nesse teste. Então teste, a gente vai salvar, e aqui
Nessa tela a gente tem o template que a gente vai utilizar, se a gente pode utilizar um backup total ou diferencial ou incremental, certo? E aqui a gente pode definir também da mesma forma uma programação para o tipo de backup que a gente vai fazer, ok? A gente vai definir aqui, no caso a gente não vai definir nenhum tipo de template, né, para o backup, e nenhuma programação, ou seja, periodicamente ele vai fazer um backup de algum tipo. Então a gente poderia definir, por exemplo, fazer sempre um backup a cada mês, né, ou seja, um backup completo a cada mês, repetindo, né, toda segunda-feira, certo? Primeira segunda-feira do mês, ok? Em todos os meses, com um horário, né, definido de 9 horas, o start time, né? Ou seja, a partir de quando ele começaria 9 horas e a data que iniciaria também seria 19/10. Então, ele vai periodicamente, todas as primeiras segunda-feiras do mês, fazer um backup completo. A gente poderia definir isso, ou fazer, por exemplo, um incremental ou um diferencial. Fazer um incremental, no caso ele não permite fazer, né, utilizando o plano, a versão free, e o diferencial a gente consegue sim fazer. Então o diferencial a gente consegue fazer, o incremental não. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O Macrion Reflect é um programa bastante interessante para manter seus backups atualizados sempre. Então, se vocês querem uma opção gratuita, ela é um programa bastante legal. Tem os concorrentes dele, mas esse é um dos programas mais queridos, né, de backup, exatamente pela sua segurança e facilidade e recursos que ele tem. Tá bom? Um grande abraço e até mais.